E aí, pessoal, tudo certo com vocês? Estou eu aqui de volta para mais um vídeo e a história que eu vou contar hoje é no mínimo doentia. É sobre a seita australiana de Anne Hamilton Burns, uma mulher sádica, narcisista e extremamente persuasiva que conseguiu enganar muita gente. Ela colecionava crianças loiras com a intenção de formar uma sociedade perfeita, porque ela acreditava ser a reencarnação de Jesus. Anne parecia mais uma socialite ricaça, mas por trás de seu tupete e joias se escondia uma líder de um culto infame australiano que fez coisas horríveis. Eu vou contar tudo nesse vídeo agora. Anne Hamilton Burns era uma figura materna, carismática, que nasceu como Evelyn Edward em 1921 na Austrália. A mãe dela era esquizofrênica paranoica e morreu muito jovem, logo depois que deu à luz, e seu pai não quis ser pai solteiro e sumiu, deixando a filha em um orfanato onde ela cresceu. Mais tarde, ela mudou seu nome para Anne, se casou e teve um filho, mas ficou viúva porque seu marido faleceu em um terrível acidente de carro. Essa mulher destruída emocionalmente foi em busca de conforto que encontrou em religiões orientais. Ela começou a praticar yoga e nessa época, final dos anos 50, a yoga ainda era uma prática misteriosa. E Anne decidiu que queria ser uma instrutora de yoga. Ela começou a ensinar a prática para curiosas donas de casa de classe média em Melbourne. Depois, ela se casou com seu segundo marido, o Dr. Reynold Johnson, um físico prestes a se aposentar. O Dr. Johnson ficou encantado com Anne e seus discursos religiosos. Ele comprou todas as suas ideias, até as mais malucas, até que um dia Anne recebeu, segundo ela, ordens divinas após uma visão. Eles se mudaram para um pequeno assentamento agrícola a poucas horas da cidade, onde Anne havia passado sua infância. Esse seria o lugar onde ela colocaria em prática essas tais ordens divinas. Anne havia construído uma reputação entre muitas pessoas porque ela era muito carismática e tinha discursos muito convincentes. As pessoas estavam fascinadas com a nova tendência religiosa. Todos estavam encantados como Anne era sábia, estudada e tinha uma alma generosa. Então, quando ela decidiu montar um grupo baseado em uma mistura da nova era com sua pseudo-religião, cristianismo e hinduísmo, isso foi muito bem aceito pelas suas alunas de yoga. O culto foi formado e Anne chamou seus membros de família. O curioso é que nessa mesma época nos Estados Unidos, Charles Manson também estava formando a família Manson. Anne e seu marido estavam experimentando muitas substâncias alucinógenas e o marido dela era bem influente, conhecia muitos médicos, advogados e enfermeiros, aos quais ele divulgou sua religião e começou a recrutar pessoas para conhecerem as dependências da pousada que foi construída para as reuniões de grupo e discussões semanais. Além do boca a boca, outro lugar onde eles recrutaram novos membros para a seita religiosa foi no Hospital Psiquiátrico New Haven, que era um hospital privado que pertencia a Marion Willimack, que era um importante membro e braço direito de Anne. Muitos pacientes do hospital foram tratados com substâncias alucinógenas, terapia eletroconvulsiva e lobotomias, geralmente a mando de Anne e não do médico. Isso já era final da década de 60.
Antes de adentrar ao que acontecia dentro da seita, eu quero fazer um pedido para vocês que gostam do conteúdo, para vocês se inscreverem no canal, para me ajudar a chegar aos 3.000 inscritos. Por favor, me ajude a bater essa meta, porque eu vou ficar muito feliz. Valeu mesmo! Então, voltando aqui à história, com os membros recrutados, eles começaram a se reunir 3 vezes por semana em uma propriedade chamada de White Lodge. Nos encontros, Anne dizia que era a reencarnação de Jesus Cristo e oferecia aos membros um alucinógeno sintético que causava mudanças de humor e alucinações. Eles ficavam ali, sofrendo as lavagens cerebrais de sua líder, e assim eles acreditavam piamente que Anne estava no mesmo nível de Jesus Cristo, Buda e Krishna. Anne tinha seus membros sob um feitiço. Eles deram tudo a ela, seu dinheiro, suas casas e até seus filhos. Muitos ainda estão vivos. Um deles deu uma entrevista e a descreveu como uma feiticeira muito charmosa e carismática que conseguia o que queria de seus membros. Eles tinham um monte de outras obrigações financeiras que ela criava para eles. Então, quando ela chegou ao poder, acumulou uma enorme fortuna. Só usava as melhores roupas e joias caras. Viajava muitas vezes para os Estados Unidos e Inglaterra. Seus membros eram pessoas que tinham um bom poder aquisitivo e eram bem instruídos, mas mesmo assim se deixaram sofrer a lavagem cerebral imposta por Anne, que dizia a eles que haveria uma terceira guerra mundial ou um desastre natural que acabaria com a maior parte da humanidade e eles precisavam se preparar para dominar o mundo. Eles deveriam estar puros para povoar o mundo da nova era. Essa nova raça deveria ser doutrinada, por isso eles deveriam ter filhos e entregar para ela, porque ela era o próprio Cristo que ia cuidar dessas crianças e reiniciar o planeta Terra com pessoas boas. Quanto às crianças, nem todas eram filhos de membros. Algumas ela adquiriu através de adoções ilegais forjadas pelos advogados e assistentes sociais, membros do grupo, que contornavam qualquer burocracia para ela. Ela também conseguiu crianças de pessoas que tiveram filho fora do casamento, adolescentes ou qualquer pessoa que tivesse um filho sem planejar, acabava ficando feliz em entregar seus filhos a alguém que prometeu cuidar deles. Ela também pegou órfãos da Segunda Guerra Mundial na Inglaterra. Uma vez que ela pegava as crianças, alterava suas identidades e descoloria seus cabelos com uma cor loira platinada. Eles recebiam uma certidão de nascimento falsa, eram vestidos iguais para que ficassem o mais idêntico possível. Assim, ela convencia essas crianças de que eles eram irmãos e filhos biológicos dela. Ela deixava o cabelo das crianças bem alinhadinho, as roupas impecáveis, e as crianças estavam sempre tranquilas e perfeitas, não se sujavam, não faziam barulho, não faziam birra, eram as crianças mais calmas do mundo. E você sabe por quê? Porque elas ficavam dopadas a maior parte do dia. Anne queria que essas crianças dominassem o mundo. De qualquer maneira, um total de 28 crianças foram compradas na seita e escondidas na propriedade. Anne dizia que amava crianças. Até depois de ter sido descoberta, ela sempre falou que tudo que ela fez foi por amor às crianças. Essas crianças que cresciam na seita viviam completamente isoladas do mundo exterior. Elas não tinham permissão para sair, para brincar ou interagir com mais ninguém. Elas foram ensinadas que as pessoas de fora eram do mal, que fariam mal a elas. Isso
era para acabar com qualquer possibilidade das crianças falarem com estranhos. E como tinha muitos médicos na seita, as crianças nem precisavam ir ao hospital. Os médicos da seita que cuidavam delas, então elas não tinham a menor chance de ver o mundo exterior. Os dias começavam às 5 da manhã com yoga e depois café da manhã, e então salas de aula eram montadas para as crianças estudarem porque elas não podiam ir à escola. Depois da aula, todos almoçavam e eu preciso te dizer que essas crianças comiam apenas alface, galhos e bagas. Bagas é uma frutinha que parece uma uva. Só isso que as crianças comiam, porque elas precisavam estar puras, ok? Essas crianças frequentavam um treinamento que as tornaria a raça superior, e o treinamento era de maus tratos, abuso e fome. Os responsáveis pelos cuidados com as crianças eram adultos que foram recrutados e eles eram chamados de tias e tios. Todas essas 28 crianças pensavam que Anne era a mãe biológica deles e como ela viajava muito, esses tios eram designados para cuidarem das crianças e eles eram muito abusivos. Às vezes, Anne gostava de ouvir os castigos por telefone mesmo. Estava tudo bem desde que as crianças obedecessem, porque afinal de contas, tinha que obedecer a Jesus. E o trabalho das tias e tios era manter a ordem e também a total obediência. Quando as crianças atingiam a idade de 14 anos, elas tinham que passar por uma cerimônia de iniciação num ritual religioso para promover a autoconsciência e apagar os desejos mundanos. Eles recebiam uma pequena dose de uma substância alucinógena e depois eram trancados em um quarto escuro por dias, recebendo essas doses diariamente por psicólogos do grupo e a própria Anne, que eram os únicos que tinham permissão para entrar no quarto escuro e ver como eles estavam. Os mais agitados tomavam sedativos 2 vezes por dia para ficarem mais dóceis. Havia muitos rumores pela cidade sobre a estranheza de tudo, até dos cabelos das crianças. As pessoas tentavam bisbilhotar de fora da casa para ver o que diabos acontecia lá dentro. Como muitos acharam meio intrigante, perturbador, eles começaram a tentar envolver a polícia e dizer que havia algo errado com as crianças, mas foi visto mais como uma questão de bem-estar do que um caso de polícia. Então, a polícia encaminhou a solicitação para o escritório do Serviço de Proteção à Criança. Mas eles não viram nenhum crime sendo cometido. É claro que também eles nem sabiam das adoções ilegais e nem dos maus tratos. Quando o serviço chegou, as crianças ficaram petrificadas com essas pessoas porque eles nunca haviam ficado na frente de outras pessoas. E eles foram ensinados que todas as coisas do mundo exterior, incluindo as pessoas, eram más e que eles não deveriam ter contato com qualquer coisa do mundo exterior. Sarah, uma das crianças do culto, cuja mãe biológica era uma adolescente solteira que colocou sua filha para adoção em 1969, começou a se tornar cada vez mais rebelde. Ela se recusava a fazer certas coisas que pediam para ela e as surras não estavam mais adiantando. Então, ela foi considerada um caso perdido. Sarah foi expulsa da família quando tinha 17 anos e foi embora. Quando ela foi embora e conheceu o mundo e pessoas que vieram dar a ela um lugar para ficar, e ela viu que não era bem assim o mundo que Anne pregava, Sarah terminou se abrindo sobre o que estava acontecendo. A polícia obteve informações muito sérias e decidiu invadir a propriedade e apreender todas as crianças. Até então, Sarah realmente ainda acreditava que sua mãe biológica era Anne, mas
Ela e todas as crianças foram informadas que não nasceram daquela mulher, que ela apenas roubou todos eles. Em agosto de 87, quando eles invadiram o complexo, as crianças tentaram se esconder e gritaram de pavor, achando que iriam ser mortos pela polícia. Eles foram resgatados e foi descoberto que o complexo estava em funcionamento há 2 décadas e contava com quase 500 membros. No momento em que estava ocorrendo a invasão pela polícia, Anne e seu marido conseguiram escapar e eles ficaram por 6 anos foragidos. As crianças foram entrevistadas e entregues a lares adotivos. As tias e tios foram presos acusados de falsificar documentos e abusar das crianças. Anne estava escondida esse tempo todo em Nova York e em 1993 ela foi extraditada de volta para a Austrália para enfrentar as acusações. Mas, pasmem, em nenhum momento ela foi punida por fraude ou adoções falsas, só foi multada em $5.000 por ficar com as crianças doadas, o que não era nada para ela, que pagou a multa e voltou para o seu pequeno complexo. Lá ela desenvolveu demência e viveu o resto de seus dias em um asilo onde recebia visitas de muitos membros que ainda acreditavam nela. Alguns acreditam nela até hoje, falam bem dela nas entrevistas. Algumas das crianças foram até o complexo procurando um pedido de desculpas ou então, no mínimo, estavam curiosos porque ela mentiu dizendo que era a mãe biológica deles. Mas esse arrependimento ou pedido de desculpas nunca chegou para nenhum deles. Ela nunca viu o que fez como errado. Depois, como eu disse, ela desenvolveu demência e nem se lembrava do que tinha feito. Anne morreu em 2019, aos 98 anos. E quanto às crianças que ela estava preparando para serem seres humanos perfeitos, cresceram com múltiplos problemas mentais pelos quais lutaram. Eles perderam suas infâncias com uma família que não era a deles, viviam espancamentos muito severos e ficavam famintos por alguns dias. Todas as pessoas que eles achavam ser seus irmãos não eram. Os nomes que eles acharam que era o nome deles não era. Nada era real, era uma vida de mentira. A mãe deles não era a mãe real. E ainda por cima descobriram que foram abandonados e que existia um mundo externo completamente diferente de como eles acharam que era. E que não existe só alface e galhos de árvores, existia muitas coisas que você pode comer. Eles nunca comeram outra coisa, não sabiam que existia comida, sabe? Nada além do mundinho em que foram colocados. A Sarah, que foi a adolescente rebelde que foi expulsa e terminou desmascarando a seita, escreveu um livro contando sua experiência com a família. Ela ficou 2 décadas fazendo tratamentos para a saúde física e mental. Tentou tirar a própria vida em 2008, até que escolheu perdoar Anne, que, segundo ela, não era do mal, só estava doente. Sarah conheceu sua mãe biológica, fez medicina e trabalhou com refugiados e pessoas de baixa renda no sudeste da Ásia. Ela morreu repentinamente aos 46 anos em 2016, em sua casa em Melbourne. Eu não sei dizer o que é mais bizarro nisso tudo, se é não saber nem seu verdadeiro nome ou descobrir que sua família, na verdade, são vários estranhos, que tudo era uma grande mentira, ou então ter comido alface a vida toda. Nossa, sinceramente, o que você achou mais insuportável nessa história? Eu acho que a maioria aqui vai dizer que era nunca ter comido coxinha, mas vamos ver, comenta aqui. Brincadeiras à parte, uma história bem estranha, mas que bom que todos sobreviveram e tomara que essas crianças tenham se recuperado, né? Sem contar a impunidade
e o sistema ter falhado miseravelmente em proteger essas crianças e essa senhora que não enfrentou justiça. Qual é a parte mais bizarra nisso tudo para vocês? Se você chegou até aqui e gostou do vídeo e ainda não está inscrito, se inscreva, por favor. Eu conto com a sua inscrição e com o seu like nesse vídeo. Sua inscrição e interação me ajudam demais e isso me estimula a continuar trazendo conteúdo para vocês. Ativa o sininho que você vai ser avisado quando eu postar um novo vídeo. Um enorme beijo para vocês. Sigam sempre o caminho do bem. Nunca participem de nenhuma seita maluca e me encontra aqui no próximo vídeo, tá? Tchau!